Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos em mais um final de semana, dessa vez celebrando o 13º domingo do tempo comum. Porém, estamos também concluindo nesse final de semana o encontro mundial das famílias, né? E também o ano da família Amores Letícia. O Papa Francisco convocou justamente para o dia 19 de março de 2021 o início do Ano Mundial da Família Amores Letícia, que se encerra justamente no dia desse domingo, 26 de junho. Ou seja, durante o ano todo, era para difundir o documento chamado Amores Letícia, a Alegria do Amor, que o Papa fez sobre a questão familiar, como um documento pós-sinodal, a importância da alegria do amor em família. E era para aprofundar durante o ano todo, né, tanto nas dioceses como nas paróquias, nos meios familiares, o trabalho e emitir documentos sobre a família. E nós sabemos como a família está tão desarvorada, com tantos problemas, de poder realmente aprofundar e conhecer ainda muito mais. E o Santo Padre marcou, né, para a conclusão do ano da família Amores Letícia, o 10º Encontro Mundial das Famílias para Roma, que começou no dia 22 e termina agora dia 26 de junho, né, de tal maneira que pudesse assim, ter uma grande conclusão. Tivemos, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, tivemos o 2º Encontro Mundial das Famílias, né? Então, já está em Roma agora, o 10º encontro. Porém, o Papa quis que esse 10º encontro, né, pudesse também se multiplicar nas dioceses, nas paróquias, com catequeses, com trabalhos mais diversos, né? E assim está acontecendo. Porém, nós estamos muito aquém de nós sermos presença na sociedade para falar da alegria do amor em família, Amores Letícia, e de chamar realmente a atenção para a importância da família no mundo de hoje. Depois de um ano, né, da família Amores Letícia, e nessa semana, a semana do 10º Encontro Mundial das Famílias, que desenvolve em Roma, mas também acontece em todas as dioceses, depois de catequese, orientações, tantos aspectos, nós temos celebrações nas paróquias, nas dioceses, também em âmbito nacional, através da nossa conferência episcopal, aquela sessão própria da família, mas ainda estamos longe de falar desses valores da família que entrem no coração das pessoas, né? O Papa Francisco, inclusive, fez uma belíssima oração para esse ano mundial da família e também agora para o 10º Encontro Mundial das Famílias, que começa assim, não é? Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para louvar-te e agradecer-te pelo grande dom da família. Nós pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimônio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida e, como pequenas igrejas domésticas, saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o qual Cristo ama a Igreja. Nós pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doença ou por problemas que só Tu conheces, que Tu as sustentes e as tornes conscientes do caminho de santificação ao qual as chamas, para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos para crescer no amor. Nós pedimos pelas crianças e jovens, para que possam encontrar-te e responder com alegria à vocação que planejastes para eles, por seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem sinal da paternidade e maternidade de Deus, no cuidado dos filhos, na carne e no espírito. Enfim, continua depois a oração que o Papa fez para esse ano, né, da família, especialmente agora para esse 10º Encontro Mundial das Famílias, que deveríamos rezar em nossas paróquias, em nossas comunidades durante esses dias. Estamos, portanto, no final do ano da família Amores Letícia e também concluindo o 10º Encontro Mundial das Famílias nesse nosso final de semana. Claro que os encontros também, o ano temático, nos ajuda a aprofundar temas, a aprofundar também conhecimentos, mas para que tenha repercussões na vida de cada dia. Importante que nós saibamos ver a importância da família no mundo de hoje e de sempre.
E como é que nós podemos testemunhar a alegria do amor em família, no meio dessa confusão toda que nós temos hoje, em relação a valores familiares, as ideias em relação à família, né? Como é que os cristãos podem ser no mundo esse sinal? Sabemos que tem uma imprensa que vai em uma certa direção e mostrando outras situações de família, que não a família como nos pede o Evangelho. Cabe a nós pensarmos, meus irmãos e irmãs, e sem justamente criticar a ninguém, mas de fazer a nossa parte de proclamar e a nos mostrar a família cristã nessa alegria do amor e contagiar com o belo da família, com a vocação matrimonial no mundo de hoje. Eis aquilo que deve ser a consequência desse ano da família Amores Letícia e também desse 10º Encontro Mundial das Famílias. Meus irmãos e irmãs, como dizia, estamos nesse domingo, 13º domingo tempo comum, continuando a leitura do Evangelho de Lucas, agora Lucas 9, 51 a 62, não é? E nos fala, primeiro, da firme decisão de Jesus de partir para Jerusalém. Tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente, né? E eles puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Em Lucas é muito claro, a partir de agora, do capítulo 9, Jesus tem toda uma caminhada para Jerusalém, onde sabemos que ele vai entregar sua vida por todos nós, derramar seu sangue na cruz e ressuscitar. Portanto, esse caminho que fala Lucas, de Jesus para Jerusalém, é para nós uma oportunidade de nós também caminharmos com Cristo no nosso dia a dia. Mas, porém, no caminho de Cristo, como no caminho nosso, temos alguns percalços. E a leitura justamente desse domingo fala isso. Quando entraram na região dos samaritanos, não o receberam, pois Jesus dava a impressão que ia para Jerusalém e não aceitavam justamente que alguém fosse para a Judéia, que passasse pela Samaria, né? Vendo isso, os discípulos de Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Vamos então brigar com eles, né? Ou seja, já que estão rejeitando que nós passemos aí nesta Samaria. Jesus, porém, voltou e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem de repousar a cabeça. E um terceiro aspecto, Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixe-me primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. E o outro ainda disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Portanto, nós vemos, meus irmãos e irmãs, Jesus vai para Jerusalém, para dar vida para todos nós, e começa a se colocar a caminho. Tem a rejeição dos samaritanos que não deixam passar por lá, passa por outra região, ali justamente tem todas as várias situações que são colocadas aqui pelo Evangelho de Lucas, ou seja, fala justamente que aqueles que querem seguir Jesus, mas fala que ele não tem onde morar, ao mesmo tempo alguém pede primeiro enterrar seu pai, ou ainda despedir seus familiares, né, antes de seguir a Jesus Cristo. Ou seja, uma certa desculpa de sempre ter alguém que toma a mão no arado e volta para trás, não continua arando a terra. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, aqui a leitura do livro dos Reis nos fala que no Antigo Testamento tinha ainda esse aspecto, né? No caso, o Senhor chamou Elias e pediu para que ele ungisse Eliseu, né, para ficar no lugar dele, não é? E aí Elias partiu, encontrou Eliseu, lavrando a terra com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto, sinal de que o escolheu para substituí-lo, lançar um manto sobre o outro, não é? E aí ele correu atrás de Eliseu correu atrás de Elias, dizendo: Deixe-me primeiro beijar meu pai e minha mãe, e depois seguirei. Elias diz: Vai e volta, né? E pois o que te fiz eu,
Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou com a madeira do arado e da canga, a sua carne, e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se a seu serviço. Aqui fala que Eliseu foi justamente despedir-se, mas desfez de tudo, né? Desfez da junta de bois, desfez de tudo que fazia para seguir o caminho de profeta, né? Para substituir Elias, né? Então, de um lado, Jesus é exigente, mais ainda, ou seja, fala de deixar tudo, ou seja, não tem onde morar, não tenho onde ficar, e ao mesmo tempo não nem mesmo despedir-se, né, de poder seguir o caminho de Cristo, não voltar atrás. E aqui, enquanto nós temos aqui na leitura que Elias estava arando a terra com os bois, aqui fala, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O seguimento de Jesus deve ser radical, de tal maneira que, meus irmãos e irmãs, caminhamos com ele para Jerusalém. Nós não rejeitamos os relacionamentos familiares, não, pelo contrário, mas o seguimento de Jesus deve ser tal que nós prossigamos no meio de tantas vicissitudes e apegos também para buscar o Senhor. Não é simples e não é fácil, porque supõe justamente o seguimento de Cristo, que vai colocando toda a nossa vida e todo o nosso empenho em testemunhar a quem nós seguimos e como esse é o nosso caminho da nossa vida, caríssimos amigos e irmãos. E a segunda leitura nos fala que, se de um lado, é um outro aspecto, né? Não deixaram que passassem pelos samaritanos, povoado de samaritanos, né? Mas ali, e depois toda a reação, justamente, né, de Tiago e João, que queria rezar para descer fogo, para destruí-lo, essa briga toda. A carta de São Paulo aos Gálatas fala justamente, não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão, foste chamados para a liberdade, porém não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Toda lei se resume no único mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei do Antigo Testamento, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus vai dizer que o seu novo mandamento é amar como ele nos amou. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não seres consumidos uns pelos outros. E eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito, assim não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Ou seja, que nos fala justamente que o fato de amar o próximo nos faz conviver no Espírito, ou seja, no outro tipo de vida, na nova natureza, que para nós batizados é a natureza divina, que nos faz conviver na fraternidade. Ou seja, mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Então, são alguns aspectos que nessa caminhada nossa no seguimento de Jesus, nós vamos cada vez mais aprendendo e colocando no coração, caríssimos amigos e irmãos. Com Cristo queremos também tomar a firme resolução de ir para Jerusalém. Sabemos que seremos rejeitados, mas nem por isso vamos brigar, né? Nós somos chamados a amar até mesmo os inimigos, né? Justamente esse é o mandamento novo de Jesus. E, ao mesmo tempo, no seguimento de Jesus, buscar de tal maneira viver nesse segmento de não voltar atrás, porque com muita facilidade aparecerão tentações, dificuldades, apegos, os mais diversos, que nos fazem muitas vezes voltar atrás em nossas decisões no segmento de Jesus, né? Ou seja, sem deixar de ter os relacionamentos com família, etc., mas o segmento de Jesus de tal maneira nos impulsiona e nos entusiasma que nós não queremos voltar atrás e buscar sempre o Senhor. Peçamos esse dom, meus irmãos e irmãs, a Ele, para que o seguimento de Cristo, mesmo sabendo que vamos para a cruz, mas sabendo que após a cruz tem a ressurreição, que nós não voltemos atrás, quem põe a mão no arado e volta para trás, que não aconteça conosco, e que diante daqueles que são contra, como aqui fala a cidade, a aldeia feita por samaritanos, que nós não briguemos, mas amemos o inimigo e continuemos a nossa caminhada. Em tempos como nós temos hoje, de tanta polarização, falar disso realmente é uma palavra que nos faz pensar muito sobre o nosso testemunho.
Escutemos bem essa palavra desse final de semana, vivamos o encerramento do ano da família e também do 10º Encontro Mundial das Famílias e caminhemos no Senhor como famílias cristãs animadas pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe e guarde a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.